Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre a muda de penas. Então antes de começar esse vídeo, para a gente não interromper o raciocínio na metade e parar, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, já dá o gostei aqui embaixo, porque tanto a inscrição como o like ajudam muito o canal a crescer e a gente produzir conteúdos novos cada vez mais bacanas aí pra galera. A muda de penas ela é um processo natural que toda ave passa diversas vezes durante a vida, que é aquele momento em que a ave perde todas as penas do corpo e nascem penas novas. Pra gente pode parecer um pouco estranho, né? Seria como se a gente perdesse todos os pelos do corpo de uma vez e nascessem pelos novos. Mas para as aves isso é muito comum, muito natural e elas já estão acostumadas. Elas precisam dessa troca regularmente porque as penas se danificam com facilidade, com um acidente, às vezes esbarrando em algum lugar. E as penas são cruciais para que a ave possa viver. É através das penas que elas conseguem voar, é através das penas que muitas vezes elas conseguem atrair um parceiro. Uma ave com uma pena bonita consegue atrair um parceiro e assim ter sucesso na reprodução. As penas também protegem as aves porque elas aquecem as aves no frio e também protegem a pele sensível delas do sol e da chuva, como a gente já viu aqui no vídeo de banho, porque as penas têm um óleo que deixa elas impermeáveis. Então, se cair água nas penas, a pena não absorve de cara as águas e protege a pele das aves aí de qualquer líquido. A muda de penas acontece nas calopsitas uma vez por ano, nos meses entre abril, maio, mais ou menos nessa época. Por que nessa época? Porque nessa época é o período após reprodução. A muda de pena geralmente ela acontece após a reprodução. Como as calopsitas reproduzem melhor e mais naturalmente nos meses mais quentes, que começam aí no final do ano, né, outubro, novembro, quando termina a temporada de meses quentes, é que elas entram em muda, ou seja, no outono. Então, no outono é que as aves entram na muda de penas aqui no Brasil. Mas é claro, tem uma diferença entre as espécies da calopsita para as outras espécies, pode ter uma diferença, tem aves que reproduzem no inverno, tem aves que reproduzem em outras épocas. Então a muda de penas também muda de acordo com a reprodução. E também varia um pouquinho se as aves são domésticas ou selvagens. Mas, no geral, as calopsitas mudam de penas aí depois do período de reprodução, mais ou menos no outono. Também varia um pouquinho com a alimentação delas, tá? Então é uma coisa que a gente vai observar aqui no vídeo. A primeira muda de penas da calopsita acontece em torno dos 6 meses de idade e a segunda muda com 1 ano de idade. Então as duas primeiras têm um intervalo de 6 meses. Essa plumagem, a primeira plumagem ainda não é a definitiva, é quando ela deixa de ser filhote, digamos, e se torna um adolescente. A segunda plumagem já é mais definitiva, então a cor que a sua calopsita ficar na segunda muda de penas, quando ela fizer mais ou menos 1 ano, provavelmente vai ser a cor que ela vai levar para o resto da vida. Existem algumas variações, tá? Algumas aves ainda mudam um pouquinho ao longo das próximas mudas, mas a muda de 1 ano, né, que é a muda que a gente chama para a transição da vida adulta, é a mais próxima do resultado final aí da cor das penas das tuas aves. Você vai reparar que a muda de penas começou na sua casa quando você começar a ver algumas penas no fundo da gaiola um dia, no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa. Então por vários dias consecutivos você vai ver algumas penas no fundo da gaiola. Esse período de muda nas calopsitas domésticas pode durar de 1 a 2 meses. E por que eu digo nas calopsitas domésticas? Porque nas selvagens funciona um pouco diferente. A época de muda é uma época que a ave fica um pouco debilitada. Então, como a ave doméstica, o sistema dela entende que ela tem boa alimentação, alimentação abundante, não tem grandes perigos, não tem grandes preocupações, por assim dizer, ele pode perder mais penas ao mesmo tempo e debilitar a ave um pouco mais. Por isso a muda é mais rápida. Na natureza, a muda ela é mais lenta, ela pode durar 4, 6 meses dependendo da ave. Porque na natureza a ave não tem uma alimentação tão abundante, uma alimentação tão variada, ela precisa se preocupar em fugir de predador, às vezes ela precisa se preocupar em encontrar abrigo, às vezes ela fica doente. Então, na natureza, o corpo não pode se dar o luxo de perder várias penas ao mesmo tempo e gastar energia recuperando todas essas penas. Então ele vai perdendo um pouquinho só por dia
e por isso a muda de penas da calopsita selvagem ela dura mais do que a calopsita doméstica. Durante a muda de penas, principalmente das calopsitas domésticas, como eu já falei aqui, ela fica um pouco debilitada. Então pode ser que tenha alteração no humor, pode ser que uma ave que cantava muito pare de cantar, pode ser que uma ave que brincava muito pare de brincar, que ela queira ficar quietinha ali no puleiro dela, porque ela está conservando energia para poder recuperar todas as penas que ela está perdendo. Tá? O corpo precisa se concentrar, precisa focar a energia e os nutrientes para aquelas penas, para que elas possam se recuperar bem e cada vez mais rápido. É importante a gente observar, principalmente aqui no Brasil, neste período, que é o período que começa a esfriar. Então as aves já vieram de uma época aí de reprodução, que elas perderam peso, perderam um pouco de nutrientes, elas estão vindo para uma muda de penas, que elas vão precisar de uma concentração, né, de um gasto de energia e mais nutrientes, e é o período que está esfriando. Então tomem cuidado com vento, com frio, né? Eu estou gravando esse vídeo, não é no período de muda de penas, mas pode acontecer a sua ave estar mudando de penas. Então nessa época, tome cuidado com ventos, porque a ave está mais suscetível a contrair doenças, está mais suscetível a ficar doente por fatores externos. Com relação à alimentação, para o grupo de inscritos que adora resolver as coisas com suplemento, com vitamina, tá? Não precisa. Se a tua ave ela é bem alimentada, ela tem uma alimentação variada, você não precisa suplementar nem na época de reprodução, nem na época de muda de penas, em época nenhuma, a não ser que o veterinário diga que precisa por algum motivo. Enquanto as penas antigas vão caindo, as novas já vão nascendo automaticamente. É comum nessa fase as aves ficarem com a plumagem um pouco feia, um pouco opaca, mas não é comum falhas nas penas, né, buracos, ficarem faltando penas, e também não é comum nascerem penas defeituosas. Se isso acontecer, provavelmente a sua ave tem uma deficiência nutricional, tá? Ela não está ingerindo os nutrientes que ela precisa, ou não está ingerindo a quantidade de nutrientes que ela precisa para produzir penas saudáveis. Isso acontece principalmente porque o corpo ele é inteligente, né? A natureza ela é inteligente, e ela precisa, digamos, ela precisa de cálcio para produzir pena, para cálcio para produzir bico, cálcio para os ossos, e se a ave ingere pouco cálcio, ela não vai jogar tudo para as penas, ela vai jogar um pouco para as penas, um pouco para o bico, um pouco para os ossos, e esses três elementos vão ficar defeituosos, mas a ave consegue sobreviver. Se ele jogasse tudo para as penas, talvez os ossos ficassem muito frágeis e quebrassem, talvez o bico não crescesse como deveria. Então a natureza ela equilibra. É melhor a ave ficar toda mais ou menos do que ela ficar boa num lado e ruim no outro. Tá? E a natureza faz essa seleção. E aí você me pergunta, poxa, mas eu sigo todas as dicas de alimentação que você dá aqui no canal, como é que a minha ave pode ter uma deficiência nutricional? Eu vou te responder porque eu tive isso também no meu plantel e essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Se eu ofereço a melhor estruzada, a melhor farinhada, um mix de semente bacana, bem equilibrado, por que a ave está com uma deficiência aí na produção de penas, uma deficiência nutricional? Aconteceu isso comigo aqui no plantel no início do ano. Eu tive uma ave que tiveram falhas na pena, né, durante a muda, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí me ocorreu uma ideia e aí, por sorte, de cara eu já descobri o que aconteceu. O que acontece é o seguinte, essa ave ela dividia uma gaiola com as outras 3 aves e elas comiam de tudo, então para mim eles estavam todos comendo de tudo. Eu separei essas aves dessa ave das outras 3 para poder ver se realmente ele estava comendo de tudo. E aí eu coloquei a mesma alimentação que eu sempre coloquei para eles. E aí eu percebi que ela não comia de tudo. Ela selecionava os grãos do mix de semente que ela queria, ela não comia estruzada, ela selecionava os legumes, e aí eu vi que ela não estava ingerindo tudo que eu achava que ela estava ingerindo. Eu solucionei o problema, né, com a ração estruzada. Por que com a ração estruzada? Porque a ração estruzada quando a ave come, ela obrigatoriamente está ingerindo todos os nutrientes, ela não tem como selecionar, não tem como escolher. Então a ração estruzada, ela dos alimentos, é o que eu considero mais equilibrado, mais balanceado nesse sentido, tá? Não vou entrar aqui ainda no assunto se é para criar dando só estruzada, se é para criar dando uma alimentação balanceada, tá? Porque isso é uma discussão para a gente refletir. Cada veterinário defende uma coisa, no meu plantel eu defendo o equilíbrio de todos, só que pode acontecer da ave
selecionar. E aí, se a ave selecionar, a gente tem que introduzir a extrusada para ela se recuperar e depois a gente vai de volta oferecendo os outros alimentos. E foi isso que aconteceu, e a ave se recuperou e continuei oferecendo todos os alimentos e ela não apresentou mais esse problema, tá? É importante também avisar que nessa época as aves, os canhões de penas novos vão soltar um pozinho branco, é um pozinho muito fino e eu recomendo quem é alérgico, principalmente quem é alérgico, não deixar as aves dentro do quarto, se a sua ave vive dentro do seu quarto, retira nesse período de muda, ou perto de lugares que você fica muito tempo, perto da mesa de jantar, na sala você fica vendo muita televisão, coloca ela no local mais reservado. Vai ser bom para ela, até porque vai ser um lugar mais reservado que ela vai se estressar menos, e nesse período ela realmente tem que ter mais tranquilidade. E vai ser bom para você, porque esse pozinho pode agravar a sua alergia. Eu nunca soube de ninguém que ficou alérgico com bronquite. Se tiver algum caso de alguém que ficou com isso por causa do pó das penas das aves, escreve aqui nos comentários também, que a gente já fica sabendo dessa informação, tá? Mas então, a princípio, esse pozinho não faz mal, mas para quem é alérgico pode agravar aí um problema respiratório, espirro, tosse. E por último, no vídeo de hoje, eu quero avisar para você que comprou um filhote que talvez esteja com as penas sujas, as penas feias, que está preocupado, minha ave está feia. Não se preocupa, quando ele fizer 6 meses, provavelmente ele vai entrar numa muda de penas e vão nascer penas lindas e ele vai ficar uma ave com certeza maravilhosa, tá? Não se preocupa, é normal filhote com pena quebrada, com pena suja, perder o rabo, é normal. Mas sempre que você vê uma ave assim com as penas maltratadas, feias, sujas, é sempre bom compartilhar essa foto com outras pessoas, porque alguém que tem um olho mais clínico consegue, de repente, pelas penas, ver um problema ali que você não consegue identificar, principalmente para quem está começando com aves agora. Às vezes você acha que as penas são só feias e, na verdade, a ave tem um problema que está refletindo nas penas. E aí quem tem um olho mais apurado consegue identificar isso com mais facilidade. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.